Minha gente, hoje nós vamos fazer aqui uma comparação do inventário com uma holding. É para que você possa ter uma noção de quanto que a holding ela beneficia a você com relação ao inventário. Muito bem. O inventário, ele traz grandes transtornos, né? Traz desavenças para os familiares. Sem contar a perda patrimonial, porque o inventário ele demora anos. Eu tenho um caso no meu escritório em que o inventário já demora mais de 20 anos e nada vai ser resolvido. Por quê? Devido às desavenças que tem entre os herdeiros. Você vê, há casos que nós temos herdeiros fora do país, outros desaparecidos, né, em local incerto, então, o processo ele não tem como continuar, né? Vai acabar ele sendo extinto, né, arquivado, né, por decisão judicial. Então, o inventário ele traz esses transtornos, né, esses desequilíbrios entre as famílias. E já a ordem familiar, você prepara, né, todo o seu patrimônio para quando você aqui não mais estiver, os seus filhos, né, que são seus herdeiros, eles possam continuar com as suas empresas, cuidando do seu patrimônio, sem haver qualquer tipo de desavenças. Isso que é muito importante, porque uma coisa é certa, quando o patriarca ou a matriarca não estiverem mais aqui, a primeira coisa que os herdeiros fazem é o quê? Abrir o inventário. Só que quando você abre o inventário, você está dando um atestado para o Estado de que o Estado é seu sócio. Então, digamos, de 100% do seu patrimônio, 30% a 40% é do governo. Né? Normalmente os herdeiros falam assim, olha, esse patrimônio todo é nosso. Não, não é todo nosso. Aí o governo vem e diz, não, peraí, 30% a 40% disso aqui é meu. Então, se você quiser, a sua parte vai ser só 60% ou 70%. Porém, você tem que fazer o quê? Para você querer adquirir os seus direitos, você tem que me pagar. Tá? Então, você tem que fazer o quê? Recolher tributos, pagar impostos, etc, 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 para o governo, para depois você ter uma autorização judicial para que você possa assumir o seu patrimônio. Então, na holding você não vai ter esse problema. Por quê? Porque os seus pais eles vão deixar tudo pronto para que vocês possam dar continuidade nos negócios das empresas que ele deixou. Né? Outra coisa que é mais importante também, que a gente tem que frisar aqui, é com relação a genros e noras. Né? Não é que dizer genro e nora, não. Acontece que no sistema holding, as coisas, as ações já ficam distribuídas de tal forma que as noras e o genro, eles não vão ter direito da herança, dada tudo aquilo que ficou na holding. Eles podem ter direito daquilo que foi constituído fora, foi adquirido fora da holding, né? Isto independentemente do regime de casamento, né? Não importa o regime de casamento, tá? E outro detalhe mais importante também que eu vejo é com relação à cláusula de reversão. A cláusula de reversão, como que ela funciona? Eu dou uma parte das minhas ações para um filho ou uma filha, só que no caso deles falecerem antes de mim, aquilo que eu dei para eles vai retornar para mim, tá? Ah, mas aí eu vou distribuir como eu quiser. Ele não vai direto para a minha nora, para o meu genro ou para o meu neto. Não, ele retorna para mim, tá? Outro fator importante também, que a gente não pode deixar de mencionar, é com relação ao administrador permanente. O patriarca ou a matriarca, normalmente é o patriarca, ele é o quê? Ele é o administrador permanente. Por quê? Olha só, eu vou pegar o meu cofre, tá? Eu vou pegar a minha empresa cofre, vou doar para os meus filhos,
certo? Só que a administração, a chave do cofre, ela fica comigo, tá? Os meus filhos só vão ter a chave do cofre, a administração, quando eu não mais estiver aqui, tá? Aí, como pelo sistema de gatilho, né? Pelo sistema de gatilho, aí ali já vai estar indicando para quem vai a administração, tá? E importante também ressaltar é com relação a algumas cláusulas, né, que já tem na holding. Por exemplo, a cláusula de incomunicabilidade. A cláusula de incomunicabilidade é assim, por exemplo, que eu acabei de dizer, com relação a genro e nora, tá? Meu filho é casado, tá? Olha só, o meu filho é casado, tá? No caso, a minha nora não vai ter nenhum direito na parte que é do meu filho, no caso de divórcio, por exemplo, e assim e vice-versa, tá? Outra cláusula, cláusula de reversão, que eu já falei para vocês anteriormente, é aquela em que eu doei para um filho as minhas ações, as minhas cotas, só que ele veio a falecer. Então, isso retorna para mim. Isso não vai ter inventário. Ah, vai fazer inventário das cotas dele? Não, não, porque nós temos a cláusula de reversão. Outra é a cláusula de empenhorabilidade. A cláusula de empenhorabilidade, por exemplo, meus filhos, doei para eles as minhas cotas, só que ele não pode usar essas cotas para ser, o credor dele não pode vir a penhorar essas cotas, porque essas cotas são impenhoráveis. Então, essas são as vantagens da holding, entre outras. Agora, outra vantagem que a gente tem que ver também é com relação aos gastos, porque o inventário ele consome praticamente de 30% a 40% do seu patrimônio, né? Eu vou fazer aqui para vocês, só para que vocês tenham uma noção, com relação a uma simulação, né, do inventário e com a hold. Veja bem, olha só, nós vamos fazer aqui, nós temos aqui no inventário em que o patrimônio, tá? O patrimônio que o falecido deixou, que ele comprou na época, aquilo que ele declara no imposto de renda, é 300 mil. Vocês vejam aqui, ó, 300 mil reais. Só que esse bem, hoje, no valor de mercado, ele custa quanto? Ele custa 1 milhão. Tá? Então, na hora dele fazer o inventário, ele vai ter que lançar o patrimônio que ele pagou 300 mil no valor de 1 milhão. Tá? Aí, além disso, agora começam as despesas que você tem. Então, você vai ter lá 5% de cartório de notas, né, para você fazer a escritura, etc. Então, olha, são 5 mil reais. Isso aí, hipoteticamente, tá? Aí você teria mais 2 mil reais para certidões, 0,5% para o cartório de RGI do registro, porque você tem que fazer o RGI, então aí seria mais 5 mil reais. O imposto da morte, que é o ITCMD, que a gente chama do imposto da morte, hoje é 6%, então aí daria 60 mil, né, de 1 milhão, certo? Continuando. E aí você tem ainda as despesas com advogado. As despesas com advogado, no meu escritório, ela é 7%. Isso se tiver tudo consensual. Tá? Então, daria aqui 70 mil reais. Total só com inventário, 142 mil. Porém, você precisa de vender esse imóvel para pagar o seu inventário. Se você não pagar as despesas do inventário, você não vai poder assumir o seu patrimônio. Então, o que, que você faz? Você vai ter que ter um deságio de 20% do seu patrimônio. Isso vai para quanto? Vai para 800 mil. Tá? Depois disso, nós temos o quê? O ganho de capital. Tá? O imóvel ele está na declaração do imposto de renda por 300 mil, você vendeu por 800, então você teve aqui um lucro imobiliário de quanto? De 500 mil. Você vai ter que pagar 15% de imposto de renda, que é o quê? Que chamamos de ganho de capital. Então, você teve de ganho de capital 500 mil com 15% de imposto de renda,
são mais 75 mil que você tem que pagar. Perfeito? Então, o novo custo até aqui, olha só, 217 mil reais. Ok? Então, você veja bem quanto que o inventário ele consome, ele é o seu sócio. O governo ele é dono do seu patrimônio também, tem mais direitos que você, porque olha o saldo final no bolso do filho, tá? 583 mil reais. Perda patrimonial de 417 mil neste caso, tá? Ou seja, ele teve uma perda de 42%, isso sendo apenas um filho, né? Agora, eu vou mostrar para vocês, no caso aqui, no sistema hold, se ele tivesse um sistema hold, veja bem como que seria a situação. Valor do bem, 300 mil, mesmo 300 mil está lá. Olha, qual seria a base de cálculo? A base de cálculo, no caso de hold, seria o quê? 300 mil reais, não é? Cartório de nota, zero. Junta comercial, é a despesa que ele vai ter, porque é um registro, né? R$ 1.200, 0,5% para o cartório daria 1.500, 4,5% do ITCMD. E olha só, esse ITCMD que você está fazendo aqui, isso aqui é algo que você teria que fazer com a sua morte, não é isso? Só que você está adiantando para o Estado 4,5%, que daria R$ 13.500. R$ 13.500 já dá para o governo fazer alguma coisa com esse dinheiro. Tá? Então, digamos que eu estou constituindo minha holding com 50 anos de idade. A expectativa de vida é 85. Então, quer dizer que eu teria que pagar o imposto da morte daqui a 35 anos. Eu já estou aqui adiantando. Então, R$ 20.000 para advogados, né? Olha como que é a diferença. 20 mil para advogados seria, no caso, a constituição de uma holding, né? Contador, porque você vai precisar de um contador. Na estrutura da holding, você precisa de um contador. Total, R$ 37.400. Olha que diferença enorme, de 142 para 37.400 com uma holding. A diferença que você vê que o saldo, a perda aqui nesse caso da holding é zero. O percentual que você teve aqui, olha, um percentual de 17% foi as suas despesas. Então, qual foi a sua perda? Nenhuma. Tá? Então, é a vantagem que você tem de você ter uma holding. Tá? Então, esse comparativo é uma realidade que nós não podemos esquecer. Então, essa é a vantagem da holding. E o Lula, há pouco tempo, disse que o imposto sobre herança no Brasil era quase nada, né? Chega de 4% a 8% nos estados, enquanto que nos Estados Unidos é 40%. Não é? Então, veja bem, quanto mais alto é o imposto da morte, gente, menos arrecadação, menos as pessoas vão pagar. Então, você imagina que você tem o seu patrimônio e você deixa 50% para o governo, não é compensador para ninguém. Então, por isso é que a holding está sendo, cada dia que passa, cada vez mais no Brasil, é mais conhecida, tendo mais aderência das pessoas para quê? Para que evite o inventário.